Olá, a paz do Senhor. Sejam bem-vindos a mais uma aula da Escola Bíblica Dominical. Hoje estudaremos a lição número 4, que traz como título O Amor de Deus. Aquele que vos fala, evangelista João Roberto. E nós vamos falar sobre o amor de Deus, a supremacia, o amor incondicional do nosso Deus para com a humanidade. E é uma riqueza muito grande essa lição. E vamos agora, nesse momento, eu quero orar para que o Espírito Santo de Deus possa nos iluminar a todos, para que podemos aqui absorver desse estudo da Palavra de Deus. Senhor, nosso Deus, Pai amado, nos abençoe, Senhor, nesse momento, nessa aula que agora será ministrada. Que o Espírito do Senhor nos ilumine, que o amor do Senhor que permaneça sempre em nós, meu Pai, esteja sempre conosco. Traz, meu Pai, o entendimento da Tua Palavra nesse momento, assim eu te peço e lhe agradeço no nome do Senhor Jesus Cristo. Meus irmãos, nós temos aqui, começando com o texto áureo dessa lição. O texto áureo dessa lição traz aqui, é um texto áureo bíblico, não é? Porque traz aqui em João capítulo 3,16, que diz, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, o Filho unigênito, né? Para todo aquele que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. Olha só, já começa aqui dizer que o amor de Deus é muito grande. E quando diz o mundo aqui, diz a humanidade. Esse mundo aqui quer dizer nós, os seres humanos. Olha o amor de Deus que é tão grande que é ao ponto de doar, que deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça e tenha a vida eterna. A verdade aplicada traz aqui, porque Deus é amor. Bom, nós estamos falando do amor de Deus. Deus é amor. Somente é possível amar, como a Bíblia revela, se formos nascidos de novo e nos relacionarmos com Deus. Então é impossível, né? A gente falar que ama a Deus sem conhecer a palavra de Deus, sem receber, sem levantar as mãos e dizer eu creio em Jesus Cristo e quero segui-lo. Porque nós somos feituras do Senhor, nós somos criaturas, ao ponto que quando Deus criou a humanidade, Ele criou o ser humano. E quando então se tornamos filhos de Deus? A partir do momento que cremos em Jesus, que recebemos Jesus Cristo em nossa vida. Olha só, lá em João capítulo 1, versículo 12, a palavra é bem clara, diz que aqueles que quando recebeu Jesus, se tornam filhos de Deus. A criatura que Deus criou, agora se torna filho, ao ponto de ser chamados, né? Ter o Deus como Pai e nós como filhos, mas a partir do momento que recebemos Jesus Cristo. Então é a verdade aplicada. Os objetivos da lição traz aqui, primeiro, mostrar a essência do amor de Deus, que é o tópico 1 que nós iremos trabalhar. O objetivo 2, segundo, é falar que o amor de Deus se revelou por meio de Jesus Cristo. Também é o segundo tópico que nós iremos trabalhar aqui. E o terceiro objetivo é ressaltar que o amor de Deus é único, é singular, que é o terceiro tópico que iremos trabalhar. Então, esses são os objetivos. O texto de referência está em 1 João capítulo 4, e nós leremos o versículo 7, o 8, o 9, o 10 e o 16, que diz assim, olha só, que tremendo a palavra de Deus. Amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus. E qualquer que ama é nascido de Deus e conhece Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor.
Nisso se manifestou o amor de Deus para conosco, que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que por ele vivamos. Versículo 10, nisso está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou a nós e enviou seu Filho para propiciação pelos nossos pecados. Versículo 16, e nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Deus é amor, e quem está em amor está em Deus, e Deus nele. Olha que lindo. Então, amados, olha aqui, Deus é amor. E se nós estamos em Deus, com Ele, vivendo com Ele, e se nós não amamos, não adianta, não tem como. Porque Jesus disse, olha, os 10 mandamentos, eu digo que vamos resumir: amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Olha, os 10 mandamentos estão aí, porque se eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu obedeço, eu vivo uma vida de retidão, eu obedeço os preceitos do Senhor. Se eu amo o próximo, eu não quero mal para ele, eu quero o bem para o nosso irmão. Eu não vou roubar, eu não vou mentir, eu não vou, enfim, eu não vou cometer aí adultério ou fornicações, enfim, eu estou amando a Deus, eu amo o meu Senhor acima de todas as coisas. Então, Jesus, essa é a essência. E olha aqui, Deus enviou o seu Filho para propiciação. O próprio Senhor desceu aqui na terra, morreu numa cruz no Calvário, né? Ressuscitou. Que amor é esse que Deus envia o seu Filho, o seu único Filho, para morrer por nós? Olha, o próprio amor de Deus, que Deus é o próprio amor, nós vamos falar sobre isso aqui agora, mas olha bem, Ele se revelou o seu amor em Jesus Cristo, e Jesus Cristo nos ama, e nos amou e nos ama, né? Ele aceitou esse desafio, morrer numa cruz no Calvário, ressuscitou, está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e aquele que crê nele vai viver eternamente com Deus. Olha, então essa lição estudaremos sobre o amor, no qual não é possível chegar ao pleno entendimento, né, se a gente não entender a essência desse amor. O primeiro aqui, tópico da lição, que é o objetivo dessa lição, o amor é a essência da natureza de Deus. O amor é a essência da natureza de Deus. Olha, o Senhor não é mais amoroso, bondoso do que justo. É amor e justo. O amor de Deus, sendo a sua essência, não tem forma, não se mede, não se pesa e não se quantifica. Porque o amor de Deus, olha só, porque Deus amou o mundo, o ser humano, de tal maneira, mas muito grande. O amor de Deus para conosco, ele é muito grande. Deus amou o mundo de tal maneira que não cabe escrevê-lo. E esse amor é o amor incondicional, é o amor ágape. Olha, veja bem, o grego antigo, nós temos aí pelo menos 3 definições da palavra amor. A primeira é filéu, que é um amor de amizade, de amigo. O segundo é um amor eros, de um homem com uma mulher, é um casal, casados, amor sexual, então o amor eros. E o amor ágape é um amor divino, é o amor de Deus, o amor incondicional, não importa a minha e a nossa condição, Deus nos amou primeiro, e esse amor incondicional, não importa como que você se comportava, como que você era neste mundo, Deus nos amou, e Ele então nos chamou para ser filhos, ao ponto daquele que crê em Jesus Cristo. Que amor grande é esse? Amor incondicional. E Deus, Ele é o próprio amor, a essência da natureza de Deus, porque Ele é o próprio amor, isso é nato dEle. Ele não criou, Ele
ele é o próprio amor. E aquele que o recebe, que anda com ele, que o obedece, tem o amor e reconhece esse amor, né? Aquele que ama não conhece, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. 1 João 4:8. Então, se você não ama, não conhece a Deus, porque Deus é o próprio amor. Olha, Deus também é a fonte inesgotável do amor. Deus é uma fonte que jorra o amor a todo momento. A todo momento ele jorra o amor, ele não seca. E Deus está ali pronto para a qualquer momento derramar o seu amor à humanidade, né? O amor ágape, que é o que nós falamos agora, é um mistério de Deus que ninguém nunca conseguiu e nem conseguirá explicar, né? Essa fonte perene, inesgotável do nosso Deus, né? Porque a humanidade é pecadora. A humanidade, muitas pessoas, a tendência quer afastar de Deus, e Deus com as suas mãos abertas diz: eu amo o meu filho, a minha filha, eu amo a humanidade, eu te conheci no ventre, antes que tu formasse, como diz lá em Jeremias capítulo 1, versículo 5. Então, que Deus é esse, que amor. Um dia eu andava errante por este mundo, fazendo aquelas coisas que Deus não aprovava, mas o amor de Deus me alcançou, o amor de Deus me trouxe para perto dele, e o amor dele me alcançou, o amor que eu tenho por Deus, por Jesus Cristo, é muito grande, esse amor, e é esse o amor que Deus procura, que nós amamos a Ele também, esse amor incondicional que nós temos que ter. Olha, por que incondicional? Não importa se a nossa despensa está cheia, não importa se tem alguma enfermidade, se nós perdemos algum ente querido, tem essa enfermidade que ronda com essa pandemia por aí, infelizmente muitas tristezas, mas aquele que confia no Senhor vence, aquele que tem o amor de Deus vence, aquele que se pega com Jesus e crê nele vence. Então a gente tem que ir. Se Deus nos levar hoje para a eternidade, é lucro para nós. Se Deus nos deixar aqui para poder continuar, levaremos a palavra, levaremos o amor de Deus, levaremos Jesus a qualquer canto que nós andarmos, mas o amor de Deus nunca pode parar. Por quê? Porque Ele é o próprio amor, porque Ele é a fonte inesgotável. Existem modos, o autor aqui diz alguns modos de Deus demonstrar o seu amor, e eu quero aqui até falar sobre esses modos, que é 1.3. Os modos, ele diz, olha, o primeiro modo que ele coloca é como amigo, e está lá em João capítulo 15, versículo 13, que diz assim: ninguém tem o maior amor do que este, de dar a alguém a sua vida pelos seus amigos. Jesus Cristo deu a vida pelos seus amigos, né? Quem de nós damos a vida por algum amigo, né? E lá nesse mesmo capítulo 15, Jesus vem dizer ali também que para os discípulos: olha, sem mim vocês não podem fazer nada, eu sou o tronco da árvore, vocês é os ramos, se vocês estiverem em mim, vocês podem fazer tudo que tiver dentro aqui da vontade de Deus, mas se vocês não tiverem em mim, nada vocês podem fazer. Então, esse é o primeiro modo. O segundo é, olha só, o amor de mãe. O modo que Deus tem de demonstrar seu amor é maior do que o amor de mãe. Vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fosse chamado filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece. Primeiro modo. Segundo modo é pai, tá? O primeiro amigo e o segundo é pai. Então, vede com grande amor nos concedeu o Pai, que fôssemos chamados de filhos de Deus, por isso o mundo não nos conhece, porque não conheceu Ele. Então, o primeiro modo é amigo, o segundo é que Deus nos chama de filho e nos dá a oportunidade de chamar Ele de Pai, porque a partir do momento que nós recebemos Jesus, o amor de Deus na nossa vida, a gente então se torna filho. Então o amor de Deus dá a oportunidade de chamar Deus de Pai. Nós temos acesso a Deus a qualquer momento, não tem um véu que está nos tampando aqui de falar com Deus. Jesus Cristo rasgou esse véu na cruz do Calvário. Hoje nós temos acesso a Deus
a qualquer momento, né? Por isso, o amor de Deus. Segundo, então, o pai. O terceiro, que é o amor de mãe. Pode uma mulher esquecer-se tanto de seu filho que cria, que se não compadece dele, do seu filho, do seu ventre? Mas ainda que se essa se esquecesse, eu todavia não me esquecerei de ti. Isaías 49, 15, que é o amor de mãe. Pode uma mãe esquecer um filho? Pode, mas eu jamais esquecerei de você. Esse é o amor de Deus, que é um amor muito grande, né? Então, o primeiro modo é como amigo, segundo é como pai, terceiro é mais do que mãe, e o quarto aqui que ele coloca é mais do que o amor de pai, o pai natural, que diz, qual dentre vós é o homem que pedindo-lhe pão, o seu filho lhe dará pedra, e pedindo-lhe peixe lhe dará uma serpente? Se vós, sendo maus, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai que está no céu dará bens ao que lhes pedirem. Mateus 7, 9 ao 11. Então, olha só, se nós somos pais, queremos dar o melhor para o nosso filho, quanto mais a Deus, né? Quanto mais Deus pode dar. Então, esses são os modos, como amigo, como pai, mais do que amor de mãe, e mais do que amor de pai. Então, esse aqui nós fechamos aqui o ponto 1. O 2, o tópico 2, diz, o amor de Deus se revelou no seu Filho. A revelação suprema, a manifestação total do amor de Deus está em Jesus Cristo. Então, o amor de Deus é o próprio Jesus Cristo, Deus revelou em Jesus Cristo. Olha só, Deus doou o seu Filho. Olha, Deus amou o mundo de tal maneira que doou o seu Filho. Então ele é o próprio amor, né? Porque Deus amou o mundo. Agora veja bem aqui, eu quero até ler um versículo aqui para vocês. Olha aqui, o capítulo 14, versículo 23 de João. O que vem dizer aqui? 23, capítulo 14 de João, versículo 23, diz assim, Jesus respondeu e disse, se alguém me ama, ele guardará as minhas palavras, e meu Pai o amará, e iremos a ele, e faremos nossa morada nele. Olha aí, se nós falamos que amamos o Senhor, que o próprio amor revelou, o que Jesus está dizendo? Você me ama? Obedece a minha palavra, segue os meus preceitos, ama o seu próximo como a ti mesmo e anda comigo, assim você tem o meu amor e ama e me ama. Então olha só, nós temos que entender isso, amor é uma decisão, amor, né, muitas vezes não é um sentimento, não, é uma decisão, você tem que decidir amar. Se Deus então é o amor, eu decido amar, se eu decido ter Jesus na minha vida. Quando um homem vai conhecer uma mulher, ele começa a conhecer as qualidades, naquele momento ele passa então a amar aquela mulher e se casa com ela, e a mulher também, e eles vão se casar. Ele escolheu, ele então decidiu amar ela. É assim, o amor é uma decisão, não é isso? Então muitas pessoas estão deixando esse amor de lado. Oh meu Deus, quão grande é o amor do nosso Deus por nós, né? Então ele nos amou primeiro. Por que nós o amamos? Porque ele nos amou primeiro. 1 João 4,19, que é o 2.2. Por que nós amamos? Porque ele nos amou primeiro. Ele nos escolheu. Ele nos ama. E é por isso que realmente doou o seu Filho. Porque ele nos amou. Nós amamos a Jesus Cristo. Entendemos essa essência do amor. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Olha, João 3,17 diz assim, porque Deus não enviou o seu Filho ao mundo para condenar o mundo, mas para que o mundo possa ser salvo através dele. Olha que amor é esse. Olha, vai lá, vou enviar meu Filho, não para condenar o que está acontecendo, mas para salvar
para que o povo fosse salvo por Jesus Cristo. Então, olha que amor é esse? É um amor incondicional, como eu já disse, que é o 2.3. O amor incondicional é um amor sem restrições ou condições. Alguém que ama sempre, independente da situação em que estejamos. Não importa quem você é e nem o que você faz, o amor de Deus permanece, ele é incondicional. Esse então, aqui, nós estamos concluindo o 2, não é? E o 2 que nós estamos falando sobre o amor de Deus se revelou no seu Filho Jesus Cristo, nosso Senhor. O amor de Deus se revelou nele. O sacrifício de Jesus na cruz do Calvário é o efeito maior de amor de Deus por todos, por essa maior prova imensa, sem medida, o amor de Deus para conosco, para comigo, para com você e para conosco, para com todos nós, com a humanidade. Deus não esqueceu de mim, não esqueceu de você, não esqueceu de nós. Ele está ao nosso lado. Se nós estamos doentes, Ele está do nosso lado, porque Ele nos ama. Se tem falta na despensa, alguma coisa, Ele está do nosso lado, nos protegendo e nos dando recurso. Deus não nos deixa desanimado. Às vezes, quando a pessoa desanima, sai fora, Deus me abandonou. Não, Deus não abandona. Muitas pessoas é que abandonam, que não quer mais, não tomam a decisão mais de amar a Deus. Deus é uma fonte inesgotável. O amor dele dura para sempre. O 3 é o amor de Deus é singular, é único. O amor de Deus é singular, isso é único de sua espécie, distinto, ímpar. Esse é o amor dele é próprio. Nós vamos trabalhar agora aqui o último tópico aqui falando disso. O amor de Deus, ele é singular, ele é único. O amor de Deus é real, é transformador e está disponível. 3.1, o amor de Deus é real o amor de Deus. O autor aqui coloca até uma explicação, falando aqui sobre a semente, que o amor é uma semente que se planta e o solo é o nosso coração. Toda semente precisa de cuidados especiais para nascer, e é verdade. O amor, ele tem que ser cultivado. Vamos voltar para uma relação de um marido e mulher? Se não houver um cultivo entre o casal, esse amor vai para frente, porque amor é decisão. A mulher, ela decidiu amar o marido decidiu amar a mulher. Às vezes, quando está namorando, é aquela coisa toda, né? E todo aquele amor. E quando casa, acabou o amor? Não. Ele tem que ser cultivado. Ele tem que ser, a pessoa tem que cultivar, não sei, levar flores, conversar, falar que ama, enfim, você sabe, você que é casado, você sabe, mulher, homem, você sabe como cultivar. A mesma forma é do amor de Deus, é dedicando na palavra, é orando, é jejuando, é trabalhando na obra do Senhor, é fazendo caridade, é amando as pessoas, não importa quem são, se são ali uma pessoa, um mendigo ou quem for, porque para Deus não tem distinção, o amor de Deus não tem condição nenhuma, não impõe condição. A gente tem que amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. E isso aqui é como uma semente mesmo, plantada, planta no solo, rega, põe um adubo, ela cresce, ela dá flor e daqui a pouco ela dá fruto. Assim as pessoas, a gente prega a palavra, fala do amor de Deus para essas pessoas, a semente vai germinar. Aquela pessoa queria suicidar, aquela pessoa já estava amargurada, e aquela semente vai brotando, aquela semente vai crescendo, e a gente vai falando do amor de Deus. Tem um discipulado, a gente vai trabalhando o discipulado na vida dela, e daqui a pouco essa pessoa se transforma, ela dá flor e ela dá fruto, ela de discípulo, agora ela vai discipular. Então isso é o amor de Deus, transformador. Deus usa também a sua justiça para provar o seu amor. Deus é amor, mas é fogo consumidor também. Ele é fogo consumidor, né?
Lá em 1 Coríntios 14, 40, diz: fazei tudo com decência e ordem. Tem que ter ordem. O amor não compactua com o que é errado, o que é mentira. Eu amo a Deus, mas faço tudo errado. Vou trair, adulterar, enfim, tantas coisas erradas. E a pessoa fala que ama. Não, Deus não compactua com o erro, né? Mas Ele é fogo consumidor. Eu provo para você que Deus amou o mundo de tal maneira que aquele que crê não pereça, tem a vida eterna, não é? Nós lemos isso aqui, que é 3,16, mas e o 3,36? Olha só o que diz o 3,36, olha só: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida eterna. Todas as coisas, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, e aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus permanece sobre ele. Olha aí, as pessoas, por isso que Deus quer que leva o amor, que pregue, que fale. Mas a pessoa, se ela não aceitar Jesus, o amor de Deus, a ira de Deus vai vir sobre essa pessoa, não vai ter a vida eterna. E é isso que a gente quer sempre falar para essas pessoas. Não importa como estão essas pessoas, a gente tem que pregar e levar o amor de Deus, levar o nosso testemunho, que é a nossa carta lida, e pregar e falar do amor de Deus. Mas Ele é fogo consumidor, Ele é justo, Ele é amor, mas é justo. É por isso que Jesus disse: você me ama? Obedece as minhas palavras. Então é dessa forma que Deus quer que a gente leve a palavra de Deus, que obedece, que nunca, jamais deixe de pregar, de falar do amor de Deus, porque essas pessoas têm também a fonte que é inesgotável do amor de Deus. O 3.3, que estou chegando ao final: o amor de Deus dura para sempre. O amor de Deus não acaba, não falha. O amor de Deus é imutável, Ele não muda. Seu amor dura para sempre. A aliança e o amor do Senhor permanecem eternamente. O amor de Deus dura para sempre. Olha um versículo aqui, 2 Timóteo 2,13. Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Ele permanece fiel. Olha, por mais que nos tornemos infiéis, Ele permanece fiel, porque não pode negar a si mesmo. Tem muitas pessoas que às vezes falam que lá não tem jeito. O amor de Deus permanece sempre e quer ir de encontro com aquela pessoa. Talvez você está me assistindo agora, me ouvindo, e em algum momento você diz que Deus não te ama, que Deus te abandonou. Eu quero dizer para você, querido irmão ou irmã, Deus jamais abandona o seu filho ou a sua filha. Deus te ama. E Deus, Ele quer cuidar de nós e cuidar de você. O amor dele dura para sempre. Nós temos que apegar sempre na tua palavra, orar, meditar. Porque mesmo que a pessoa chega a querer a desanimar, não quer mais saber, Deus continua fiel. Então, meus irmãos, esse é o amor. Aprendemos que o amor de Deus, ele é imutável, ele não muda, ele é incondicional. O amor de Deus é tão grande, e antes mesmo que nós nascemos, Ele nos conheceu, Ele nos amou primeiro. O seu amor se revelou em Jesus Cristo, e próprio amor viveu aqui entre nós, nessa terra, no solo. Subiu, está à direita de Deus Pai, e enviou o Espírito Santo, que está aqui conosco o tempo todo. Esse é o amor de Deus. E aqui, meus irmãos, eu termino esta lição, quarta lição, o amor de Deus. Espero que o amor de Deus te alcançou, te alcance sempre, porque o amor de Deus é eterno, e aquele que crê nele, que anda com Jesus, que obedece a sua palavra, verás e terás a vida eterna. Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.